qual será então a desinência número pessoal da terceira pessoa do plural na língua portuguesa? Porque existe a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Ou seja, eu, tu, ele, ela, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E hoje, então, quero apenas dizer ou então mencionar qual é a desinência verbal, número pessoal, especificamente, da terceira pessoa do plural. Porque existe um padrão, né, na língua portuguesa, não só na língua portuguesa, mas em qualquer língua, sobre suas desinências, que no final das contas, toda desinência é o quê? Um morfema. E o que é um morfema? Um morfema é uma unidade da língua com significado. E vai ficar claro isso no vídeo de hoje. Então vamos pensar aqui em verbos, porque estamos tratando de desinências verbais, em verbos que estejam conjugados na terceira pessoa do plural. Aqui, então vamos lá. Eles comem, né? Eles comem. Elas amam. Eles bebem. Elas dormem. Dá para perceber que há um padrão de comportamento, ou então há um padrão linguístico nesses verbos, não é mesmo? As palavras são diferentes, mas todos eles têm no final o quê? A letra M, esse som de eles comem, Então veja aqui, essa é a marcação e esse é o morfema que evidencia que essa palavra faz parte que é um verbo, né, primeiramente, que é um verbo que mostra que essa palavra está na terceira pessoa do plural. E isso já é o suficiente para o vídeo de hoje. Essa é a informação que eu gostaria de trazer aqui. Sendo assim, fica então claro que desinências verbais são aquelas que se aplicam a verbos. E cada uma das pessoas, seja a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, possuem suas próprias desinências, que são chamadas de desinências, nesse caso, número pessoais, né? Pessoais porque são pessoas, primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, e do número, que significa então que essas pessoas estão no singular ou no plural. Mas fora essas desinências número-pessoais, que possuem padrões, né? Então, por exemplo, primeira pessoa do plural, como é que você sabe que esse verbo está na primeira pessoa do plural? Por conta do seu morfema ou da sua desinência mos. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Então, nós seria a primeira pessoa do plural, né? É a primeira pessoa do plural. Nós fazemos, nós comemos, nós viajamos, nós imaginamos. Então, o mos é o morfema que mostra a sua conjugação, a sua desinência verbal, nesse caso. Bom, estamos falando de verbos, né? Agora, saindo um pouco do tema e só trazendo uma explicação geral do que é esse vídeo sobre morfologia, ou seja, estrutura da língua. Aí, as desinências verbais, como eu já expliquei, respeitam essa divisão. Mas também existem as desinências de número, que não são necessariamente verbal, né? Por exemplo, mesa e mesas. Temos uma desinência aí no final da palavra que mostra que uma palavra está no singular e outra no plural. Existem também as desinências de gênero. Então, garoto, garota, menino, menina. Então, também é uma desinência. Então, o que é que são desinências no final das contas? Desinências, no seu significado, de acordo com este pequeno livro aqui de introdução à morfologia da língua portuguesa, do Walter Kedd. Então, desinências são os morfemas terminais de palavras variáveis, porque a língua portuguesa possui, ela está organizada suas palavras entre variáveis e invariáveis, e desinências sempre vão ocorrer em palavras variáveis, especialmente no final, ou seja, são morfemas terminais. Veja que no vídeo de hoje nós tratamos sobre terceira pessoa do plural. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles pensam. Então, veja aqui que esse morfema está acontecendo lá no final da palavra. Fora isso, é preciso entender que desinências, são um tipo de morfemas, porque existem outros tantos morfemas. Por exemplo, o que é um radical? Radical também é um morfema, né? Porque vamos pensar num conjunto ou numa série de palavras como ferro, ferreiro, ferraria, ferramenta. Existe o que em comum entre eles aqui nesse conjunto? A família, né? Ou seja, essas palavras são da mesma família. E aí, essa família, podemos reduzir ao quê? A esse fer, esse F-E-R-R. E isso mostra o quê? Que
essas palavras possuem um radical, que também é um tipo de morfema. Prefixo e sufixo também são morfemas. E desinências, como eu já disse, né, verbal e de número e de gênero. E entre outras que tratarei mais adiante aqui no canal, beleza? Então eu fico por aqui. O livro que eu estou usando para a construção dessa playlist sobre morfologia da língua portuguesa é esse pequeno aqui do Walter Kelly. Valeu!